Imagine que você recebeu um extrato bancário hoje pela manhã. Nele está depositado um valor exato, R$ 86.400. Mas há uma regra cruel imposta pelo banco. Tudo o que você não gastar durante o dia desaparecerá à meia-noite. Não há como transferir o saldo. Não há como guardar para amanhã. O que você faria? Você não desperdiçaria um único centavo. Você usaria cada moeda com intenção absoluta, com foco extremo. Mas, neste exato momento, um banco muito mais implacável está fazendo exatamente isso com você. Ele se chama tempo. Todos os dias, você recebe 86.400 segundos. E a cada noite, o que você desperdiçou com ansiedade, com o julgamento alheio e com distrações vazias, é deletado para sempre. A nossa maior tragédia não é que a vida seja curta, mas que nós vivemos como se fôssemos imortais. Nós operamos sob a ilusão perigosa de que sempre haverá um amanhã para começar aquele projeto, para dizer a verdade, para focar no que importa. E essa crença de que o tempo é infinito é a verdadeira causa da sua procrastinação e da sua falta de foco. A ciência comportamental chama isso de lei de Parkinson. Essa lei afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Se você tem uma semana para terminar uma tarefa de 2 horas, a sua mente criará complexidades, dúvidas e distrações suficientes para que ela leve a semana inteira. O seu cérebro odeia gastar energia. Quando ele acredita que o prazo é infinito, a sua neuroquímica relaxa. O seu córtex pré-frontal diminui o nível de alerta. Você perde a clareza. Agora, aplique essa falha biológica à sua própria existência. Se o seu cérebro subconsciente acredita que você viverá para sempre, que urgência ele tem para construir uma vida significativa hoje? Nenhuma. Ele prefere o conforto do sofá, o prazer barato da tela do celular, a anestesia da mediocridade. É por isso que você não consegue focar. Não é porque você tem déficit de atenção. É porque no fundo da sua mente, você não acredita que a sua vida tem um prazo de validade. Você ignora a sua própria mortalidade. Há milênios, muito antes da psicologia moderna estudar a procrastinação, os sábios do Oriente desenvolveram a ferramenta máxima para o foco absoluto. No budismo primitivo, existe uma prática fundamental chamada Maranasati, que se traduz como a atenção plena à morte. Os monges não meditam sobre a morte para ficarem deprimidos ou nihilistas. Eles fazem isso porque a morte é o filtro mais poderoso que existe para separar o que é essencial do que é lixo. Imagine a sua mente como um computador com centenas de abas abertas simultaneamente. Preocupações sobre o que o seu colega pensa de você. O medo de tentar algo novo e falhar. A raiva porque alguém cortou você no trânsito. O ressentimento por uma ofensa de 5 anos atrás. Todas essas abas abertas estão sugando a sua energia mental, destruindo o seu foco. Agora, introduza a realidade da sua própria morte nesse sistema. A lembrança de que o seu tempo está se esgotando segundo a segundo age como um comando de encerramento no seu cérebro. Ela fecha instantaneamente todas as abas irrelevantes. Se você soubesse, com absoluta certeza, que lhe restam apenas 6 meses de vida, você gastaria a sua tarde de hoje discutindo na internet com pessoas que você não conhece? Você ficaria paralisado pelo medo de ser julgado ao começar um novo negócio? O medo do fracasso ainda existiria? Claro que não. Diante da imensidão da morte, o ego desmorona. O medo da rejeição se torna uma piada. As opiniões de pessoas que também estarão mortas em algumas décadas perdem completamente o peso. E o que sobra? O que sobra quando o medo, a distração e a vaidade são queimados pelo fogo da mortalidade? Sobra apenas a clareza cortante de quem você é e do que você precisa fazer hoje.
Isso é o foco em seu estado mais puro e agressivo. Os imperadores de Roma conheciam o mesmo segredo. O filósofo estoico Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, sentava-se em sua tenda de guerra e escrevia para si mesmo: "Você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." Ele usava a morte não como uma fonte de terror, mas como uma conselheira de produtividade, como um filtro implacável contra distrações. Quando você foge da ideia da morte, você se torna vulnerável a tudo. A menor crítica te abala. A menor dificuldade no trabalho faz você querer desistir. Você perde horas consumindo lixo digital porque o seu tempo não parece ter valor. Mas quando você olha para a finitude da vida de frente, o seu tempo se torna a moeda mais cara do universo. A neurociência explica o poder dessa mudança de perspectiva. Quando você internaliza a escassez de um recurso, o seu cérebro ativa um estado de hiperfoco. É o mesmo mecanismo que faz você trabalhar freneticamente horas antes do prazo final de um projeto importante. A dopamina no seu cérebro deixa de ser desperdiçada em prazeres baratos e passa a ser direcionada para a execução da tarefa que está à sua frente. Mas você não precisa esperar o prazo final da vida chegar para ativar esse poder. Você pode ancorar a sua mente na realidade agora. Observe as suas mãos. Sinta o seu peito subir e descer. A biologia que te mantém vivo é frágil. Cada respiração é uma concessão temporal. Cada nascer do sol é um privilégio estatístico que foi negado a milhares de pessoas que foram dormir ontem. Aceitar a mortalidade é o antídoto contra a covardia. Como você pode ter medo de falhar se o seu destino final e o destino do vencedor são exatamente os mesmos? Como você pode ter vergonha de tentar se em 100 anos ninguém sequer lembrará do seu nome ou dos seus erros? A morte limpa o terreno da sua mente. Ela te dá a permissão brutal para ser autêntico, para agir rápido e para ignorar o ruído da multidão. O sofrimento moderno é o resultado de uma mente que perdeu o senso de proporção. Nós transformamos pequenos inconvenientes em tragédias porque esquecemos a única tragédia real: não viver com propósito antes que o relógio pare. Se você está com dificuldade de focar nos seus estudos, no seu trabalho ou no seu desenvolvimento, o seu problema não é falta de motivação. O seu problema é arrogância. Você acha que tem o amanhã garantido. Destrua essa ilusão. No próximo momento em que a preguiça tentar dominar as suas ações, no próximo momento em que você se pegar abrindo uma rede social para fugir de uma tarefa difícil, lembre-se do saldo que está sumindo da sua conta. O banco do tempo não perdoa. O ponteiro está girando. E ele não vai esperar você se sentir preparado. Ele não vai esperar você perder o medo. Neste exato momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo no estado de dormência, distraído por sombras na parede, ou você pode usar a realidade mais dura do universo como a sua arma mais afiada. Aproxime-se da morte na sua mente, e ela te ensinará como viver. Ela te dará um foco tão inabalável que nenhuma distração barata poderá quebrá-lo. O seu tempo é a matéria-prima de tudo o que você pode ser. Não o entregue para coisas que não importam. A jornada requer coragem, e o tempo é curto. Se você está pronto para abandonar a distração e construir uma mente focada e imperturbável, inscreva-se em A Montanha. O caminho é longo, a subida é fria, mas é lá em cima que a vida de fato acontece.